Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos fazer aqui uma leitura em conjunto, vamos lá? 1, 2, 3. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Eu começo aqui dizendo que não existe ninguém perfeito. A ideia de perfeição não é a realidade. Tanto pais quanto filhos, cedo ou tarde, vão cometer erros. Todos nós estamos sujeitos a isso. A imperfeição está presente em todas as famílias, porque uma vez que a família é formada por gente, todos nós temos defeitos. Essa ideia de perfeição, isso não é verdade. Tem muita gente esperando, né? Isso pega muito pro lado das meninas, né? Esperando o príncipe montado num cavalo branco que vai vir e vai dar um beijo na princesa, na donzela. Esse negócio aí, meu filho, depois o problema é que você descobrir que o príncipe é um sapo, né? Como lá no conto é assim. Então a ideia de perfeição, isso não existe. Todas as famílias de todas as classes sociais, sem exceção, têm problemas, têm dificuldades. Todavia é possível diminuir os problemas, principalmente os mais graves, a fim de que sejamos felizes com as nossas famílias. E aqui nós vamos analisar alguns erros cometidos por pais. Quando eu falo pais aqui, eu não estou me referindo à figura masculina, paterna. Estou referindo pais e mães, aqui no sentido amplo da palavra. Alguns erros. Eu vou trabalhar aqui em 3 erros principais. Dentro desses 3 erros principais, alguns erros dentro desses erros principais. Seria aqui uma ideia de tópico e subtópico, ou seja, um tema principal e os subtemas. Primeiro erro: erro produzido pelo cuidado excessivo. O que o cuidado excessivo gera? Primeiro, proteção exagerada. O texto de Êxodo 18 tem um negócio interessante. Moisés, mais o povo de Israel, havia saído da terra do Egito e chegou em determinado lugar que Jetro, o seu sogro, veio trazendo a sua esposa, a esposa de Moisés, e os filhos, para encontrar com Moisés em um determinado lugar lá do deserto. Isso dá para a gente uma ideia que Moisés foi para o Egito para negociar com o faraó a saída do povo, e ele deixou a sua família para trás, porque ele sabia que os problemas seriam tantos como foram, e ele preveniu então a sua família de encarar toda aquela situação difícil. Eu acho que todo pai tem essa ideia de querer prevenir os filhos, prevenir a família de encarar problemas. Só que aqui tinha um detalhe: à medida que Moisés protegeu a sua família das dificuldades existentes no Egito, Moisés também privou a sua família daquilo que Deus estava fazendo pelo povo dele. Essa aqui é uma proteção exagerada. Ele estava privando a própria família de experimentar aquilo que Deus estava fazendo. Muitos pais constroem em torno dos seus filhos uma espécie de uma redoma, de um casulo, impedindo os seus filhos de enfrentar as mínimas dificuldades, as dificuldades comuns da vida. E aí cria esses meninos sem ter enfrentado nenhum problema, sem ter enfrentado nenhuma dificuldade. Esses meninos vão crescendo imaturos, e mesmo quando forem adultos, serão incapazes de encarar as demandas da vida, porque não foi preparado para isso. O pai protege demais,
O pai cerca o filho de todos os problemas, de todas as dificuldades, por menores que seja. Eu não estou dizendo aqui que você não deve proteger o seu filho. Eu estou dizendo para você não ser um protetor exagerado. Eu já vi mães entrar em confusão na escola com criança pequenininha, 6, 7 anos, 8 anos. Os meninos estão lá, arruma aquele negócio, joga uma bolinha no outro, e daqui a pouquinho o negócio fica mais sério um pouco. Aí chega um chorando de um lado, outro chega chorando do outro em casa, encontra as duas mães na rua, na porta da escola. As mães quebram o pau, vira aquela confusão toda. Os dois meninos saem de lá brincando, rindo, jogando bolinha de novo. Uma proteção exagerada que alguém cria, uma confusão, para evitar que os meninos enfrentem as mínimas dificuldades. Quaisquer problemas serão dolorosos além da realidade se esses meninos não forem preparados para isso. Porque não tiveram esse preparo. Proteja os seus filhos, mas também ensine-os a encarar as demandas da vida. Primeiro erro, aqui dentro da ideia do cuidado excessivo, proteção exagerada. Segundo erro, dentro da ideia do cuidado excessivo, favoritismo. Você tem quantos filhos? Cadê a irmã Dinéia? Não veio? Quem aqui tem alguém aqui com mais de 5 filhos? Zé Divino. Salvina. Quantos filhos só tem, irmã Salvina? Quantos filhos a senhora tem? Só 12. Vamos aplaudir o Senhor por essa guerreira abençoada. Isso aí, ó. Só 12. Viu, Bianca? Nós estamos faltando 10. Vai empatar só, né? Tá no projeto, Marquinhos? Diz o Marquinhos quer abrir uma congregação na casa dele. Que benção. Pois é. Aí, no meio de famílias, e às vezes, quando tem 2 só, às vezes os pais, como era o caso aqui, de Rebeca e de Isaac, o pai preferia um, a mãe preferia a outra. O favoritismo, quando o assunto é preferência de um filho, é inevitável a gente lembrar de Jacó. Jacó era um preferido, era o preferido da mãe, Rebeca. O tratamento especial que Jacó deu a José gerou ciúmes e ira nos outros filhos. Ele tratava José de uma forma diferenciada, dando presentes, dando um aconchego. A situação ficou tão insustentável a ponto dos demais filhos tramarem a própria morte do irmão. Venderam o irmão como escravo. Deram o irmão como morto para o pai esquecer. O pai ficou de luto um tempão. Essa sequência de erros promoveu dores na família. Quando a verdade foi descoberta e eles se perdoaram mutuamente, tiveram a chance de estarem juntos de novo. Mas nem toda família tem um desfecho como esse. Cuidado. Todavia, nem todas as famílias conseguem superar os seus traumas. Existem erros que são irreparáveis. Assim, os pais devem amar os filhos, cuidar dos filhos, tratar dos filhos igualmente, em pé de igualdade. Ainda que algum filho não seja para você aquilo que você gostaria que fosse. Sabe a sua mão assim, ó, já viu aquele provérbio? Os dedos da mão não são iguais, os filhos também não. Você pode ter 2 só, como é o nosso caso lá em casa. As 2 meninas completamente diferentes uma das outras. Gênero diferente, temperamento diferente e tal, que negócio todo, além da idade e tanta coisa. Mas nós pais, nós precisamos amar os nossos filhos com pé de igualdade. Outro erro, dentro da ideia do cuidado excessivo, dar tudo o que o filho quer. Lembra da parábola do filho pródigo? Talvez assim, pelo entendimento teológico de que o pai da parábola represente Deus,
Talvez o que eu vou te dizer aqui te choca um pouquinho, mas quando nós fazemos uma análise da parábola do ponto de vista familiar, a gente começa a pensar, esse pai exemplar que perdoou o filho rebelde, não teria cometido algum erro grave antes do filho sair de casa? E que gerou essa ideia do filho de sair de casa? Por que esse menino decidiu ir embora de casa? Porque o filho mais velho via o pai como um patrão, como um dono. O filho mais velho se via como um servo, e ele não via o pai como um pai, ele via o pai como dono. Essas questões estão abertas e sem respostas exatas. Uma pesquisa recente indica que cerca de 59% dos pais tomam medidas drásticas para transformar os desejos dos seus filhos em realidade. Sabe o que eu já vi de absurdo? Isso aqui é um absurdo. Eu já vi pai na igreja, quando acontece lá no ministério infantil, do pessoal da liderança do ministério infantil, promover alguma premiação para os meninos, seja lá quem não tiver falta, dá um trabalho lá, uma provinha, faz pergunta, seja o que for, promove uma premiação, e alguns ganham, outros não. Eu já vi pais comprarem presente para os filhos, porque sabia da premiação, deixar o presente guardado, se o filho perder, não ganhar nada, chegar em casa e falar, tá aqui filho, você ganhou assim, o presente. Vai cuidando desse menino de uma forma tão exagerada, dando para ele tudo o que ele quer. Essa é uma atitude extremamente prejudicial. O pai do filho pródigo providenciou imediatamente aquilo que ele pediu. Os pais precisam aprender a falar não para os filhos. Esse menino não pode ouvir da sua boca só a palavra sim. Esse menino precisa ouvir da sua boca a palavra não. O filho que ganha tudo o que quer, crescerá com dificuldade de distinguir o que é necessário e o que é supérfluo. Ele quer tudo. Eu quero isso, o pai vai lá e compra. Eu quero aquilo, o pai vai lá e compra. Eu quero aquilo outro, o pai vai lá e compra. E muitos pais acabam entrando em dívidas exageradas por causa desse tipo de coisa. Ele dá tudo o que o filho quer. Dar tudo o que o filho quer, grave isso aqui, é apostar no fracasso dele. Toda criança precisa crescer sabendo que nem tudo que desejamos na vida iremos conseguir. Tem um amigo nosso lá em Caratinga, vendendo, ele é revendedor lá na cidade da Jeep. Cheguei para ele e falei assim, eu já tenho a metade para comprar um Renegade. É mesmo? Vem para cá que não vão negociar a outra metade. Eu falei, eu preciso da vontade e do dinheiro, eu já tenho a vontade. Quem sou eu? A vida é assim, gente, nem tudo que você quer você consegue assim não, ó. De mão beijada, facinho não. E continuo não tendo dinheiro. A vontade até que diminuiu. Esse menino precisa crescer sabendo que a vida é assim. Nem tudo que ele quer, ele consegue. Ou mesmo que consegue, não pode ser resultado do simplesmente me dá e tudo chega rápido. Mesmo que ele consiga, ele precisa saber que a vida precisa haver lutas, batalhas, esforço, trabalho, economia, lutas. Esse menino que recebe tudo de mão beijada, se ele não aprender isso com seus pais, de que nem tudo que ele quer, ele consegue rápido e do jeito que ele quer, se o pai dá tudo para ele, ele não vai aprender, e ele terá uma vida adulta de muitas decepções, inclusive consigo mesmo, porque ele vai começar a refletir, olha, quando eu era criança, meu pai dava tudo que eu tinha, que eu queria, eu tinha tudo que queria, meu pai me dava tudo, e agora eu não consigo. Ele vai ficar frustrado consigo mesmo, até mesmo as suas conquistas serão insuficientes, pois terá sempre a impressão que lhe falta alguma coisa. Por amor aos seus filhos,
não façam tudo o que eles querem. Dê, abençoe. Jesus falou o seguinte: olha, até vocês que são maus, ele falando lá, comparando a bondade do Pai humano com o Pai celeste, mas Jesus disse o seguinte: olha, até vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos. Abençoe seu filho, dê coisas boas para ele, mas vai com o pé no chão, com cautela. Ensine esse menino. Essa ideia aqui de dar para ele, dependendo da idade do menino, aquilo que ele quiser, bota ele para fazer algumas tarefinhas, bota ele para fazer alguma coisa, e aí você retribua ele com alguma coisa daquilo que ele quer. Segundo erro, e aqui mais sub-erros dentro dessa ideia principal: erros provocados pela omissão. Primeiro erro, erro provocado pelo cuidado excessivo. Segundo tipo de erro, erros provocados pela omissão. Que tipos de erros estão dentro dos provocados pela omissão? Primeiro, a ausência. A ausência é um erro muito cometido atualmente. Quando nós falamos dos erros de Davi, por exemplo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão do pecado moral de Davi, dos consequentes desdobramentos, assassinato e aquela confusão toda. Todavia, Davi também errou muito enquanto pai. Davi foi um bom filho, foi um bom guerreiro, um excelente rei, mas não conseguiu ter esse mesmo empenho como pai. Errou demais, vacilou demais, não maltratou seus filhos, nem deixou faltar o que comerem. Entretanto, foi um pai ausente, e o reflexo disso foi terrível. Nós não podemos anular a responsabilidade individual dos filhos, mas é inegável o fato de que Davi não estava presente durante os momentos das maiores tragédias da sua família, como por exemplo, o seu filho Aminon abusou da própria irmã. Como consequência disso, foi assassinado pelo outro filho, Absalão. Mais tarde, o próprio Absalão tentou usurpar o trono do pai. Mais tarde, o outro filho, Adonias, também tentou usurpar o trono do pai. Um pai, bom rei, bom guerreiro, bom crente, inclusive, bom servo de Deus. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Isso significa que os direcionamentos, na maioria do tempo na vida de Davi se deixava ser direcionado por Deus. É por isso que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele não fez isso o tempo todo, mas a maior parte do tempo. Mas foi um péssimo pai. Olha que coisa interessante. Especialistas apontam que os males, principalmente emocionais, causados nas crianças pelo pouco contato com o pai, são diversos. Pais ausentes geram no filho baixa autoestima, ansiedade, insegurança, desnutrição, transtorno de personalidade e, não raramente, transtorno explosivo intermitente. O que é isso? É uma confusão comportamental caracterizada por explosões de raiva e extrema violência. A ausência dos pais geram isso. Nunca houve tantas crianças abandonadas por pais que nunca saíram de casa. Vou repetir isso. Nunca houve tantas crianças abandonadas por pais que nunca saíram de casa. O pai continua em casa, a mãe continua em casa, mas ausente. Nós estamos vivendo um tempo, principalmente nos grandes centros, nas pequenas cidades como a nossa também. As famílias têm que se desdobrarem. As mulheres saíram apenas do trabalho doméstico, agregaram funções profissionais àquilo que já faziam em casa, e às vezes os filhos acabam ficando para segundo, terceiro plano. Mas nós precisamos ter uma atenção. Existe uma coisa que
a psicologia trabalha, que é a ideia de criar memórias afetivas, boas memórias. As experiências ruins que uma criança tem, ela vai carregar aquilo ao longo da sua vida, e determinadas experiências vão afetar como essa pessoa vai viver na fase adulta. As experiências boas também vão influenciar como essa pessoa vai viver agora na fase adulta. Então você precisa ser um pai presente. Agora, não substitua a sua ausência por presentes. Um carrinho, um videogame, um computador, um telefone nunca vai substituir o calor que um pai e uma mãe pode oferecer como pais aos filhos. Você tem condição, dê presente aos seus filhos, mas não tente comprar a sua presença ou retribuir a sua ausência com presente. A outra coisa, erros cometidos pela omissão. Primeiro, ausência. Segundo, erro cometido pela omissão, falta de firmeza. A Bíblia conta para nós a história de um homem que era sacerdote e juiz na história de Israel, um homem chamado Eli. Eli ocupava duas funções importantes, de relevância e importância em Israel. Como sacerdote, ele lidava com as questões espirituais. Como juiz, ele lidava com as questões governamentais. Todavia, o texto diz que seus filhos tinham de tudo para ser uma bênção, mas se transformaram em uma maldição. Embora cientes dos erros que eles cometiam, Eli preferiu agir sendo negligente, sem firmeza. Eli foi repreendido pelo profeta Samuel, que falou com ele: rapaz, olha os seus meninos, o que eles estão arrumando? Os meninos aqui é só força de expressão, que já eram homens adultos, inclusive já seguia a função sacerdotal no templo também. Para você ter ideia do tamanho da peste que eram esses meninos, o texto diz que ele está escrito na Bíblia. A Bíblia, irmãos, é um negócio fenomenal, não esconde erro de ninguém. O texto diz que eles ficavam na porta do templo. Para maciar a linguagem aqui, para você entender, mas você vai entender, eles ficavam na porta do templo perturbando as mulheres que entravam na porta do templo. Para você ter ideia, o nível desses caras, sem temor, obstinados. Tem uma outra parte do texto que diz que eles eram filhos de Satanás. As obras deles eram obras terríveis. E o pai, sabe o que o pai fez quando Samuel repreendeu? Samuel repreendeu. Eli disse assim: olha, que o Senhor faça o que lhe parecer melhor. Ou seja, Eli respondeu o que muitos pais da atualidade respondem: estou entregando para Deus. Sabe o que é a frase estou entregando para Deus? Isso aqui não é uma frase de oração, que alguém está dizendo: olha, estou orando pelo meu filho, estou abençoando meu filho, ele está entregue na mão de Deus, Deus está cuidando dele. Esse estou entregando para Deus é a expressão de alguém que está dizendo: eu já desisti, não quero saber. É fala de alguém que já perdeu o controle. Que Deus faça o melhor, estou entregando para Deus. Olha, que Deus fizer está feito. Os pais que permitem seus filhos fazerem o que querem, perdem rapidamente a autoridade sobre eles. Os pais que permitem os filhos fazerem o que querem, perdem a autoridade sobre eles. Cuidado com isso. Eu já vi uns meninos pequenininhos, nem saiu da fralda direito, peitando o pai, dá chute, dá soco, xinga, responde. Ah, mas se alguém lá de casa fizesse isso, papai e mamãe tinham umas varas boas, viu? Cadê o Davi, gente? Tinham as varas boas. Vou resolver com você. Teve um dia, irmãos, e olha que a gente não era bagunceiro. Teve um dia que eu, para não apanhar da minha mãe, eu tive que subir lá
ponta de um pé de manga. Minha mãe ficou me vigiando embaixo. Desce aqui no nome de Jesus. Eu falei, em nome de Jesus o quê? Né? Tem pais que permitem os filhos controlar. O filho fala que não vai fazer e não faz mesmo. Fala que não vai e não vai mesmo. Ou fala que vai e vai mesmo e fica por isso mesmo. O que é o negócio? Eu não estou fazendo aqui apologia à violência. O negócio aqui é o equilíbrio. Eu já disse aqui na igreja, vou repetir, pela presença de pessoas novas aqui e visitantes. O diabo é o pai dos extremos. Nós buscamos o equilíbrio. A correção dos filhos não significa violência. Eu vou falar disso melhor daqui a pouquinho. Mas você precisa corrigir o seu filho. Você precisa ter pulso firme com ele. Pais que permitem os seus filhos fazerem o que querem, perdem rapidamente a autoridade sobre eles. Vemos as consequências disso no alto nível da quantidade de jovens envolvidos com drogas, com crimes e por fim presos. No mesmo nível de intensidade que o pai deve amar os seus filhos, ele precisa também corrigi-los quando erram. Os pais não podem encarar seus papéis apenas como provedores. Gente, com toda a dificuldade que às vezes, economicamente, as famílias vivem, mas tratar da família é muito mais fácil do que educar. E atualmente é muito melhor. Eu nasci e me cresci na área rural, roça, eu sou da roça. Meu pai plantava quase tudo que a gente consumia em casa, arroz, milho, feijão, quase tudo. Então eu já ajudei a cultivar isso aí tudo. E eu tinha 7 anos, o meu pai encavou uma enxadinha desse tamanhozinho assim para mim, botou na minha mão, vai. Com 10 eu já pegava empreitada dos outros. Ganhava mixaria, mas estava lá fazendo o meu. Eu comprei a minha primeira bicicleta, uma Caloi 10. Pesada que só Deus para ter misericórdia. Que aquilo quando caía eu passava a maior luta para levantar ela. Acho que eu tinha uns 12 anos. Eu comprei, sabe com o quê? Plantei para mim. Linguagem da roça, uma moita de feijão. Colhi lá mais de um saco de feijão e troquei o saco de feijão numa bicicleta de um vizinho lá. Era para mim eu ir para a escola. Então, você precisa ensinar o seu filho. Você precisa conduzir o seu filho. Os pais não podem encarar os papéis apenas como provedores. Hoje quase ninguém, embora eu vi aqui na Vila Paulo, no final do ano aqui, tem um rapaz ali que plantou um arroz, ali, nem sei o que deu. Mas hoje, meu filho, você pega 20 e poucos reais, seja lá o tipo de arroz que for, você vai no mercado e você compra. Você compra o feijão, você compra tudo lá. Cuidar da família, tratar da família, ser o provedor, é mais fácil do que educar. O seu papel não é só prover. O seu papel é educar, o seu papel é ser referencial. Seu filho precisa olhar para você e desejar ser como você quando ele crescer. Você precisa educar esse menino. Quando os pais deixam de corrigir os seus filhos, estão abrindo mão desse referencial. Terceira coisa aqui dos erros da omissão: ser duas caras. Eu já vi pai dizer isso também. Bate alguém na porta, o pai fala com o menino, vai lá e fala que eu não estou aqui não. Trabalhei com um moço que ele fez eu fazer um papel desse um dia. Ele mandou avisar que não está não. Pai, tá ou não está? Ele falou que não está. Duas caras é uma expressão popular para descrever uma pessoa que não é sincera nas suas ações. Nas palavras de Tiago, é alguém indeciso, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Abraão e seu filho Isaque cometeram o mesmo erro ao dizerem que as suas esposas seriam na verdade suas irmãs. Em ambos os casos, as consequências disso só não se transformaram em tragédias porque as suas mentiras foram descobertas a tempo. Quantos pais não são sinceros? Além de ser pecado, é extremamente prejudicial na educação dos filhos.
Isso gera falta de segurança e pior, quando crescerem, esses meninos terão dificuldade de praticar aquilo que é honesto, afinal, eles aprenderam isso com seus pais. As mínimas coisas, desde mandar falar que não está, quando na verdade está. Há outras coisas mais sérias. Então você precisa ser sincero. Você não pode demonstrar para o seu filho essa variação. Outra coisa aqui, a falta de sinceridade gira em torno até daquilo que a mãe fala para o filho e o pai fala para o filho, porque às vezes tem um discurso diferente dentro de casa quando está longe. O pai fala para o filho assim: não faz. Quando o pai vira as costas, a mãe vira e fala: não, seu pai falou que não é para fazer, mas enquanto ele não estiver aqui, você pode fazer. Espera aí. E na hora que o negócio ficar feio, como é que vocês vão arrumar? O discurso ele precisa ser conjunto. Lá em casa as duas meninas costuma assim ser, quando um quer jogar para o outro, pede para um, pede para a mãe, vai lá e pede para o seu pai. Às vezes quando chega em mim, eu falo assim: pede para sua mãe, devolve a bola. Não, ela mandou perguntar para você. Eu falei: então não vai. Não, ela mandou perguntar para você. Então tá ok, tá liberado. Se ela jogou para mim, então agora o que eu resolver de cá está resolvido, acabou. Se eu falar não, é não. Se falar sim, é sim. Certo? Então não pode haver duas caras, não pode haver duas palavras, porque senão você complica a formação dessa criança. Isso vai acontecendo dia após dia, e se você não tomar cuidado, isso vira uma rotina da sua casa, e quando você perceber, o prejuízo já está feito. Já está tarde demais, o tempo já passou, os meninos já não são mais bebezinhos de colo, já cresceram, e aí você perde o controle das coisas. Jesus ensinou que as nossas palavras sim e não, elas devem ser cumpridas conforme foram ditas, livres de engano, livres de máscaras. Por mais difícil que seja a verdade, vale sempre a pena optar pela verdade. Cuidado. A verdade, ela é preciosa. Preciosa como um diamante. Um diamante, se você apanhar ele e jogar com força no rosto de uma pessoa, machuca. Até para falar a verdade, você também precisa ser prudente. Fale a verdade, acompanhado da prudência. Carregue a sua verdade com amor, para que você não cometa o erro de fazer com que a verdade complique toda a sua situação. Terceiro erro: erros gerados pelas frustrações. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Primeiro erro gerado pelas frustrações: projeções pessoais. É um negócio fantástico quando o filho resolve seguir a carreira profissional do pai, por exemplo. Só que isso não pode ser uma imposição. Isaac e Rebeca projetaram sobre seus filhos os seus desejos pessoais. Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú porque gostava de comer carne de caça, e ele trazia, mas Rebeca amava Jacó porque Jacó cuidava de coisas de casa. E aí eles projetaram na vida dos filhos as suas intenções, os seus sonhos, os seus desejos, além das preferências pessoais por cada filho. Eles tramavam entre si ocasiões para enganar uns aos outros. Era uma casa assim muito tóxica. Era um negócio, parecia um campo minado, uma guerra. É a mãe com um filho de um lado, o pai com um filho do outro lado, e vivia aquele negócio. As suas vidas se distanciaram tanto, mas tanto, assim como muitas famílias da atualidade, que se encontraram quando foram enterrar o pai. Outro dia eu falei para um amigo assim, falei: rapaz, você sumiu, hein? O que é o negócio? Você me perdoa qualquer ofensa que eu tenha feito contra você? Me perdoa e tem misericórdia de mim. Não, rapaz, eu estou muito atarefado. Eu perguntei para ele: se eu morrer hoje, você vai vir no meu velório? Vou, aí não tem jeito. Eu falei: então vem comigo vivo, pelo amor de Deus. Não espera eu morrer? Trem, senhor. Vem comigo, me prestigia agora. Depois que morrer já era, meu filho, não tem como. Vai vir o quê? Só para comer pão com salame, gente? Não.
Vem comigo vivo. E aí dá para comer outras coisas sem ser pão com salame. Dá para comer um churrasco, né, Haroldo? Isso aí. Então é isso. É admirável quando um filho resolve seguir a carreira do pai. Portanto, entretanto, todavia, não pode haver uma imposição. Muitos pais querem obrigar seus filhos a realizarem aquilo que eles não conseguiram. O filho precisa de liberdade para assumir sua identidade, profissão e até mesmo a própria vida. Pensa numa menina que me fez uma raiva, foi a Mical, com esse negócio. Eu tinha um desejo, assim, eu fui pregador de atender igrejas diversas. Teve épocas na minha vida, isso assim, era direto. Eu atender 4, 5 igrejas diferentes numa semana. E eu passei muita raiva de, depois de terminar de pregar, já não sou um bom pregador, e às vezes quando terminava de pregar, pedia alguém para cantar, a pessoa vinha e cantava uma música que estragava aquilo que eu tinha pregado. E aí eu tive a ideia, eu falei, eu vou comprar um teclado, que é esse aqui inclusive, vou comprar um teclado, vou aprender a tocar, Flávio, umas 4 musiquinhas só, simples, vou colocar ele no cantinho. Isso é inspirado lá num pregador antigo, não sei se você já ouviu, Jimmy Swaggart, um pregador americano, antigo, da década de 70 e 80. Então eu vou colocar ele no cantinho. A hora que eu terminar de pregar, eu vou lá e toco e canto a música e acabou o negócio. Resultado, não aprendi a tocar nada. Não entrou na minha cabeça esse negócio de dó, ré, ficou só no ré e nada. E aí, eu falei, eu vou colocar a Mical na aula de teclado. A Mical foi e estava lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E o professor dela está assim, esse menino não aprende não. Falou, Mical, não, eu não gosto de teclado, não, mas você falou que gostava. Na verdade era a minha ideia. Eu quero violão. Falei, então tá, então vamos comprar o violão. Aí comprei um violão mais baratinho, dei R$250 no violão. Vou comprar um violão, que aí se eu comprar violão barato e ela não aprender a tocar, o prejuízo foi pequeno. E ela aprendeu a tocar e depois partiu para o teclado. Quando o pai tenta impor isso no filho, ele gera problema. Porque ele vai bloquear o filho de ter a própria identidade, de ter a própria vida. Então, meu filho, você ensina o seu menino a ser o quê? Mecânico? Ensina o seu menino a mecânico, mas dá a ele a oportunidade de virar um engenheiro, um médico, qualquer outra coisa, seja lá o que for. Não tente projetar as suas frustrações e os seus desejos pessoais de forma obrigatória sobre o seu filho. Segunda coisa, aqui nos erros gerados pelas frustrações, dificuldade com o novo. Tem muitos pais que dizem assim, na minha época não era assim, na minha época eu não tive isso. A transição de geração é um negócio assim assustador. Eu tenho certeza que o irmão João, por exemplo, que tem neto, vê os meninos às vezes com algumas coisas por aí, ele pensa, na minha época não tinha isso. E outros mais olham, porque o tempo vai mudando, as coisas vão mudando. A transição, aceitar o novo, aceitar as coisas modernas, é um problema às vezes que muita gente tem, é complexo. Ainda mais nessa época de avanços tecnológicos. Algum tempo atrás, demorava-se 40 anos para inventar tecnologias novas. A cada cerca de 40 anos, mudava a tecnologia, mudava o costume cultural. Hoje isso diminuiu drasticamente, muito menos pela metade. As informações estão na palma da nossa mão. Tudo está ao nosso alcance de informação. Tudo muda com muita rapidez, diferentemente do que acontecia há décadas atrás. Muitos pais, além de não conseguirem acompanhar isso, têm dificuldade de entender que os tempos mudaram. O pai não deve privar os seus filhos do benefício dessas gerações, dessa geração, sob o argumento de que no seu tempo de criança, tal coisa não existia. É preciso separar o que é prejudicial de fato daquilo que avançou, gerando comodidade. O mundo está em uma crescente evolução. Não entender isso é parar o tempo e dificultar para o seu filho. O menino hoje precisa, para estudar, ele precisa de um acesso à internet. Na minha época não tinha internet. Dependendo da sua idade, nem internet existia mesmo não. Só que hoje tem. Quando nós não entendemos isto,
nós colocamos uma dificuldade sobre os nossos filhos, porque nós privamos eles dos benefícios. Então, pais, tente abrir a cabeça um pouco para o novo, não seja tão radical. Eu não estou falando aqui para viver os modismos pecaminosos que o mundo oferece, não é isso. Estou falando aqui de novidades, de coisas que favoreceram a geração atual, de coisas que talvez eu não tive, você não teve, mas os nossos filhos têm acesso hoje, e que não é tão caro, está ao seu alcance. Para fechar aqui, erros provocados pelas frustrações. Pais, você não deve ter excesso de rigidez. Não seja tão rígido. Meu pai me bateu demais, então eu vou bater nesse menino. Se ele piscar mais do que deveria, couro. Cuidado. Se por um lado há pais que toleram filhos fazendo o que querem, por outro há pais que transformam seus filhos numa espécie de servos. Alguns são tão rígidos que mantêm seus filhos quase que em uma espécie de um cárcere doméstico. Tudo em excesso não provém de Deus, talvez pelas experiências amargas que muitos tiveram na infância, agora mantém também essa mesma severidade com seus filhos. Uma pesquisa de médicos canadenses publicada em uma universidade do Canadá, que eu não vou usar aqui falar o nome, mostra que adolescentes criados com pais rígidos, e rigidez aqui não significa abusos físicos, apresentam redução significativa nas estruturas cerebrais fundamentais para a regulação das emoções. Esse menino vai crescer frio, comportamento excessivo, controlado, à base de gritos, diálogos agressivos, repressão das emoções. Eu conheço pais que corrige os filhos. Quando o filho chora, ele obriga o menino a não chorar. Não chore, engole o choro. Não faça isso. Isso não é correção. Corrigiu, deixa o menino chorar. Ele precisa jogar para fora. Ele foi impactado por aquilo que você falou para ele. A emoção dele está lá dentro dele borbulhando. Ele não tem controle daquilo direito. Ele é um passarinho que está aprendendo a voar. O passarinho, quando está aprendendo a voar, ele sai do ninho, ele esbarra, ele cai, ele tromba. Mas ele precisa aperfeiçoar esse voo. Então não cuide dos seus filhos na base das palavras duras, do grito. Eu não vou nem falar aqui do palavrão, porque isso aqui para crente não precisa nem dizer. Eu te convido a estar de pé comigo, por favor. Dizem que aprendemos a ser bons pais apenas quando nos tornamos avós. Regra geral ou não, é fato que a maturidade e os erros dos outros e os nossos próprios também nos ensinam muitas coisas. As nossas instruções expostas acima são para que nós, pais, aprendamos a ser melhor. Vale a pena nos preparar para cuidar bem da herança que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ame seus filhos, não abra mão deles. Eles são a bênção de Deus para você. São heranças do Senhor para você. Você é o arqueiro. Sabe o que o arqueiro faz? O Salmo diz que os filhos são como flechas e que o arqueiro aponta para a direção certa. Essa flecha, ela não vai ser atirada sozinho. Essa flecha não vai acertar o alvo sozinha. Essa flecha precisa de você. Você é o responsável por essa pessoa, essa alma bendita que você gerou ou que você está cuidando. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fale conosco de maneira abundante. Que aprendamos a ser melhores pais e melhores servos.
Que aprendamos a ser mordomos daquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Ele deu a nós uma responsabilidade extraordinária. Amém.